Fala, meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade àquele projeto de física, ou seja, para ajudar os meus alunos, então eu estou fazendo algumas aulas e algumas resoluções de exercícios de física, belezinha? E hoje, mais especificamente, vou falar de velocidade média, mas é apenas uma introdução, tá? Terão outros vídeos sobre esse assunto, mas na aula de hoje eu vou fazer uma introdução ao assunto de velocidade média. Então hoje a gente vai ter uma aula, um início de aula sobre velocidade média. Beleza, gente? Se você quiser assistir outras aulas a respeito de velocidade média ou até de outros assuntos, é só você ir na nossa playlist que você consegue encontrar aulas e resoluções de exercício. Perfeito? Então preste atenção no vídeo de hoje. O que é a velocidade média, gente? Ela representa com que rapidez se deu o movimento em um certo intervalo. Então, veja, quanto rápido, né? Eu estou pensando em velocidade, quanto rápido que houve um determinado movimento. Então, vocês viram, por exemplo, lá, eu resolvi um exercício para vocês, onde vocês tinham aqui um gráfico que representava aqui o deslocamento e aqui representava o tempo, certo? Então, quanto mais ela se movimenta, né, ao longo de um tempo, mais rápido, maior é a velocidade dela. Então, veja que a velocidade dela, a velocidade média, o que é, ó? Delta x, ou seja, qual foi o deslocamento num determinado espaço de tempo, né? É só a gente pensar. Quando a gente pensa, por exemplo, na velocidade média, por exemplo, qual foi a velocidade média de viagem que você fez de carro, por exemplo? Você pensa aqui em quilômetros por hora, não é? Ou seja, qual foi, né, a distância que você percorreu? E aí a gente vai entender aqui a relação entre distância, deslocamento, a gente vai ver quando que a gente está pensando em um, quando que a gente está pensando em outro, tá? Então você teve uma distância ou você teve um deslocamento num determinado tempo, certo? Então isso é a velocidade, ou seja, o quanto que quanto rápido você fez um determinado movimento, beleza? Então esse é o conceito de velocidade média. Velocidade instantânea a gente ainda vai ver, por isso está esse ponto de interrogação aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Então, qual é a velocidade média que a gente tem aqui? Vamos lá. Então, eu tenho uma bolinha, olha lá meu exemplo com a bolinha, né? E aí, essa bolinha vai fazer o quê, ó? Em x1, que lembra o que é o x1? É o inicial, né? Então, ó, x2 menos x1, ou aqui, lembra que eu também falei, se vocês se confundirem por questão dos números, vocês podem chamar de x final menos x inicial, tá? Aqui x inicial, então vocês podem chamar de x final e x inicial, esse x2 e esse x1. Então veja, aqui ó, o que é? Eu tenho aqui x1, ou seja, x inicial, né? Então ó, tanto é, como que eu sei que é x inicial? Tempo zero. Daqui que eu comecei a... quando você tiver um problema, se o tempo é zero, é onde você está começando a marcar o seu tempo. Então, esse é o inicial, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho lá x1, tempo zero. Aí, a bolinha fez o quê? Foi até a bolinha, a partícula, né? Em 6 segundos, ela percorreu o quê? 3 metros. Como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial, ou seja, o deslocamento que ela teve ó, daqui para cá e qual foi o tempo que ela demorou para poder se deslocar. Qual foi o tempo que ela demorou para se deslocar nesse caso? 6 segundos, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, eu vou ter velocidade média igual a 0,5 ou meio metro por segundo. Porque, veja, se o x final... Então, agora presta atençãozinha aqui que eu vou dar a continha para vocês. Se o x final é 3, se o x inicial é 0, então 3 menos 0 aqui, o delta x, como tá até aqui embaixo, ó, o delta x vai ser igual a 3. O tempo inicial 0, tempo final 6. Então, T2, ou tempo final menos inicial, é 6 menos 0, ou seja, delta T igual a 6. 3 dividido por 6 vai dar o quê?
esse meio metro por segundo, tá? Beleza, aí ela saiu de 3, olha lá, saiu de 3 aqui e foi para 4, né? Veja, nesse caso, tá até aqui representado que eu quis saber qual é a velocidade. Só que, ó, nesse caso, veja que inclusive tá aqui, ó, é desse percurso, tá? Agora eu quero saber qual foi a velocidade que ela saiu daqui, ó, do ponto 2, né? Do ponto 2 aqui para esse ponto 3. Então, qual foi a velocidade? Veja que x2, o x inicial, nesse caso aqui, o x2 aqui passa, por isso que eu falo que às vezes esse númerozinho aqui, ó, complica. Porque aqui, se eu tô pensando daqui para cá, qual era o meu inicial? Meu inicial era 3, não é? Então, eu tenho o final menos o inicial. Então, vamos calcular aqui? O final menos o inicial. Então, delta x vai ser igual. O final é o quê? O final aqui, o x final é menos 4, certo? Aqui tá ruim para escrever. Menos 4. E meu x inicial aqui era 3. Então, final menos o inicial. E o inicial aqui era 3. Então, vai dar aqui, ó, menos 4 com menos 3, menos 7, tá? Então, aqui tá ruim para escrever, mas é menos 4 menos 3. Muito bem, se é menos 4 com menos 3 vai dar menos 7, esse é meu delta x, que eu tô pensando que agora o meu x final é menos 4 e meu x inicial é 3, tá? E aí eu tenho o delta t. Qual é o delta t aqui? Tá até, acho que tá cortando na tela, né? Então, o delta t, ó, eu comecei o movimento em 6 segundos, não comecei? A bolinha, né? Começou em 6 segundos e terminou em 13. Quantos segundos que deu aqui? Então, final aqui, o t final é 13, t inicial é 6. Então, veja que meu delta x, a gente já determinou que o delta x é menos 7, né? Vou colocar aqui, menos 7. E o meu delta t, ou seja, o t final menos o inicial, o final é 13, o inicial é 6. Então, 13 menos 6 vai dar 7. Então, qual vai ser o valor aqui da velocidade média? Então, a velocidade média aqui entre o ponto, ó, entre o ponto 2 e o ponto 3 vai ser igual a menos 7 dividido por 7. Tá? Então, eu tenho aqui menos 7 dividido por 7. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, uma velocidade média igual a menos 1 metro por segundo. Ah, mas por que a velocidade é negativa? Né? Você pode me perguntar, professora, por que aqui a velocidade, se eu for pensar aqui, ó, a velocidade entre o ponto 2 e o ponto 3, né? A velocidade média deu menos 1 metro por segundo. Ah, e é porque ele diminuiu a velocidade ou algo assim, por isso que está dando negativo? Não. Por que nesse caso, no primeiro caso, deu uma velocidade positiva e no segundo caso deu uma velocidade negativa? É a mesma coisa que a gente pensa do deslocamento, até porque se o deslocamento dá negativo, o tempo não pode ser negativo, né, gente? Mas se o deslocamento dá negativo, pensa, algo negativo dividido por algo positivo vai dar negativo. Então, toda vez que eu tenho a bolinha, se eu estou medindo a velocidade da bolinha indo em sentido igual ao da coordenada, então, veja, o x está indo para a direita. Por que eu sei que o x está indo para a direita? Porque está aumentando o número para cá, né? 0, aí vai ficando positivo. Quando a bolinha vem no mesmo sentido da coordenada, lembra? O deslocamento, se está no mesmo sentido, o deslocamento é positivo, ó. Delta x positivo. Se eu tenho positivo dividido por positivo, vai dar uma velocidade positiva, tá? Agora, no caso, a minha coordenada, deixa eu tirar aqui que eu já fiz muita bagunça, né? A minha coordenada está indo para a direita, certo? Nesse caso, quando eu estou fazendo a avaliação da velocidade indo daqui para cá, ela está indo em quê? Em sentido oposto, certo? A gente já sabe que se está em sentido oposto da coordenada, o delta x é igual, ele vai ser o quê? Negativo, o deslocamento vai ser negativo, certo? A gente até viu, né, que o deslocamento aqui vai dar, o delta x, nesse caso aqui, entre x2 e x3, vai dar um valor de menos 7, certo? A gente viu que vai dar negativo. Menos 7 dividido por 7, porque o tempo nunca é
negativo, né? Você não pode voltar no tempo, né? Então, aqui o tempo nunca vai ser negativo, então eu vou ter uma velocidade média aqui, por isso que a velocidade média aqui vai ser uma velocidade média negativa, tá? Então, o conceito de negativo é só para mostrar o sentido, tá? Do mesmo jeito do deslocamento. Então, se o deslocamento vai no sentido positivo, até por conta do deslocamento mesmo, tá bom? Se você não entendeu, volta um pouquinho aí o vídeo para você entender esse pedacinho. Vamos dar mais um exemplo. Então, aqui ele pergunta qual é a velocidade média de todo o movimento. Então, lembra, vamos ver o que a bolinha fez, né? Ó, a bolinha saiu de 0, aí ela foi para 3, certo? E depois foi para -4. Se eu quiser saber a velocidade média de todo o movimento, veja que agora se eu quero saber de todo o movimento, eu já quero saber do tempo total e do deslocamento total, que tá aqui, ó. Então, eu parti de 0, certo? Eu não quero mais saber por intervalo, eu quero saber total. Eu parti de 0. Ok? Então, se eu partir de 0, veja que ele sai de 0 e vai para onde? Para -4. No final, ele foi para -4. Então, se ele quer saber de todo o movimento, x final menos x inicial, né? Aquela hora, né, no exemplo anterior, eu calculei daqui para cá, porque eu não queria saber daqui do ponto 0 para o ponto 2 e depois do ponto 2 para o ponto 3. No exemplo anterior, eu fui calculando por trecho. Agora, eu quero saber de todo o movimento. Então, por isso que você tem que ficar sempre esperto com o que o problema está pedindo. Se eu quero saber de todo o movimento, eu tenho que, quando eu vou calcular, a velocidade média é igual, né, ao ΔX sobre ΔT. O que é o ΔX aqui? É o final menos inicial. O que é o final? -4. O que é o inicial? 0. Então, -4 menos 0, ΔX igual a -4. E o ΔT? ΔT é T final menos inicial. Final é quanto? 13 segundos. E aqui o T inicial é 0. Então, eu vou ter o quê? -4, nesse caso. Então, a velocidade média vai ser igual a -4. Por que menos? Porque está, ó, a gente viu que daqui, ó, desde quando começou o movimento até o final, ele foi para um sentido oposto do da coordenada. Ó, o x, apesar que tá aqui essa setinha, mas o x está indo para a direita. Minha coordenada vai de 0 para o positivo aqui, né? Então, se ele o movimento está em sentido oposto ao da coordenada, então vai ser negativo aqui, tá? Então, -4 menos 0, que é o final menos o inicial, dividido por 13, né? Que é 13 menos 0. Então, -4 dividido por 13, façam as continhas aí, vai dar aqui, ó, menos 0,308. Lembrando que esse menos é simplesmente indicando o sentido, né? Não é porque diminuiu a velocidade, é porque ele está em sentido oposto à coordenada. Ó, x está indo para a direita, enquanto a bolinha está se deslocando aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. A bolinha está se deslocando para a esquerda. Lembra, sentidos opostos, deslocamento negativo. Se o deslocamento é negativo, como o tempo nunca vai ser negativo, então, se o deslocamento é negativo, eu vou ter um negativo dividido por um positivo, ou seja, a velocidade média também será negativa. Mas para mostrar que ele está adquirindo uma velocidade para sentido oposto à coordenada.